Olá, pessoas! Eu me chamo Felipe Russo e este é o oitavo episódio da série Livros e Quadros. Como vocês podem ver logo atrás de mim. Agora tá com bastante quadro da Kaori aqui. Depois eu explico direito a essa artista brasileira e essas obras. Eu gosto bastante do trabalho dela sobre turbulência, que eu chamo. Mas o episódio de hoje vai ser sobre um livro ainda. Será sobre o livro Contos dos Orixás, de Hugo Canuto. É uma graphic novel, né? Uma história em quadrinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Aquele livro lá do Xangô é a continuação dessa... Quer dizer, é o prelúdio dessa história. Então essa história pode-se dizer que é a continuação, apesar de ter sido escrita e publicada primeira, se eu não me engano. Eu vou apresentar aqui a capa, a contracapa e a lombada como sempre, mas dessa vez eu vou experimentar uma outra coisa que vocês vão ver. Então, Contos dos Orixás, pelo selo Ori, de Hugo Canuto. Temos aqui ISBN, código de barras, o website oficial do artista, o selo da Ori e esse pequeno texto. Quem quiser ler pode pausar. Então, aqui na capa a gente consegue ver os heróis dessa história. Temos o Xangô, Exu, Oiá, Ogum e Oxum. E a história se passa principalmente ao redor desta personagem central aqui, que é a rainha, e a cidade dourada dela vai entrar em guerra. Vocês vão entender qual que é o contexto em que isso se passa ao ler a obra. Vamos folhear para ver a arte de Hugo Canuto. Aqui o mapa das terras ancestrais. A história se passa nesse trecho aqui do Rio Dourado, como vocês estão vendo. Eu vou tentar evitar dar spoiler. Essa arte desse livro, em comparação com o do Xangô, esse aqui tem mais tons de vermelho, eu notei. O vermelho é bastante trabalhado. É um livro bastante colorido ainda, tem uma estética belíssima, que nem o outro que eu já mostrei nos primeiros episódios. Mas este aqui puxa mais pro vermelho e pros alaranjados. Olha, dá pra ver bem aqui. Enquanto eu folheio o pós-fácil do livro, eu vou ler um trecho muito interessante, um pouquinho longo, que tem ali no fim, e porque eu acho ele bastante relevante. Pós-fácil. Este projeto buscou adaptar, pelo caminho da arte e da poética, uma parte do vasto oceano cultural dos orixás, calcado na tradição oral para a linguagem dos quadrinhos, respeitando seus fundamentos. Nasceu da convergência de sonhos, inquietações e paixões, a principal delas pelo legado das civilizações africanas que moldaram minha terra de origem, a Bahia e sua força ancestral, representadas aqui pelos Itã, as histórias que contam a trajetória e as realizações das divindades e arquétipos de força, coragem e sabedoria, manifestadas através dos elementos da natureza, dos ritos e da existência dos seus filhos e filhas. Localizados na atual Nigéria e partes do Benin e do Togo, o povo Yorubá forma uma cultura milenar cuja descendência, através da terrível diáspora, difundiu parte dos seus saberes para o mundo, principalmente para o Brasil e Cuba, originando profundas manifestações espirituais e filosóficas como o candomblé e a santeria, cujo legado é fundamental na construção histórica, cultural e artística desses países, inspirando centenas de livros, canções, pinturas e monumentos criados por mestres como Caribé, Rubem Valentim, Dorival Caymmi, que traduziram os elementos sagrados nos seus ofícios, pois o que se convencionou chamar de mitologia dos orixás possui uma profunda e vasta riqueza, comparável a de obras como a Ilíada, o Quebra-Nagast e o Mahabharata.
abordando em seus enredos temas que inquietam a humanidade desde o início dos tempos, ligados à compreensão da vida e à relação do indivíduo com o destino, o amor e a guerra. Essa constatação só amadureceu ao longo do trabalho de pesquisa, quando estive ao lado de sacerdotisas, acadêmicos e autores que, com muita generosidade, compartilharam um pouco de sua sabedoria, leram o material original e me orientaram. A exemplo de Mawo Adelson S. de Brito, professor de língua iorubá, cujas aulas tive a honra de frequentar. Assim, Conto dos Orixás se tornou uma obra pioneira no Brasil, ao ter a presença do idioma e da grafia iorubá ao longo do texto, buscando fortalecer a reconexão dos leitores com uma língua milenar, falada por cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Sobre o processo de pesquisa, ressalta a obra de Manuel Querino, Pierre Verger e o professor Toim Falola, e autoras como Mãe Estela de Oxóssi e Lídia Cabreira. Organizei uma bibliografia em anexo. Recomendo a leitura de autores nigerianos como Daniel Ofangunwa e o livro The Force of a Thousand Demons, a Hunter Saga, e as peças de teatro do dramaturgo e ator Duro Ladipo, como Oba Kozo, adaptando os mitos ligados ao rei Xangô. Além deles, alguns filmes de Nollywood foram importantes para a pesquisa visual e roteiro, pois assim como no Brasil, do outro lado do Atlântico, as histórias dos orixás são recontadas para as novas gerações através de diferentes mídias, como a animação e as histórias em quadrinhos. Porque eu acho ele bastante relevante. Da graphic novel levou cerca de 2 anos, com centenas de páginas repletas de textos, esboços e anotações sobre adereços, a arquitetura e a indumentária dos personagens. Em certos momentos, me ative as iconografias tradicionais. Em outros, como na construção simbólica das cidades, permite novas direções, mas sempre remetendo de algum modo ao universo imaginário afro-brasileiros. Hoje, passados alguns anos do nascimento dos contos dos orixás, olho para trás e vejo o caminho percorrido até aqui. Sigo acreditando que ninguém anda só, ao constatar o quanto a obra tem sido utilizada cada vez mais como tema de trabalhos acadêmicos e nas salas de aula, suas ilustrações presentes em livros didáticos fortalecendo a Lei 10.639 de 2003, que trata do ensino sobre história e cultura afro-brasileira, graças ao compromisso e trabalho constante dos educadores, principalmente do ensino público, verdadeiros heróis do cotidiano. Em 2021, esta obra foi adquirida para compor o acervo do Smithsonian National Museum of African American History and Culture, nos Estados Unidos, país no qual em breve será publicada a versão em inglês por uma tradicional casa editorial. Porém, mais importante é o fato de que Conto dos Orixás segue presente nas casas, terreiros e principalmente no coração do público, servindo ao seu maior propósito, ser instrumento de empoderamento, reflexão e transformação de percepções sobre o grande legado das civilizações africanas e sua descendência na formação histórica, cultural e espiritual do povo brasileiro. Esse foi o livro Conto dos Orixás, de Hugo Canuto. Ele é a continuação, vamos dizer assim, em termos de enredo, daquele O Rei do Fogo, também do Conto dos Orixás. Ambos têm uma estética belíssima, como vocês puderam ver. É uma obra muito importante, afrocentrada e para as culturas afrodiaspóricas, como as que a gente vê no Brasil e em especial em Salvador. Eu senti falta nesse livro da mesmíssima coisa que eu senti no segundo, que foi uma ilustração, um autorretrato, uma fotografia do Hugo Canuto, seguida da própria biografia dele. Mas eu acredito que esse tipo de informação vocês consigam obter do site oficial dele. Eu, particularmente, não visitei, mas vou visitar para conhecer outros trabalhos. Eu sei que esse Contos dos Orixás vão ter novas obras focadas em outros orixás, né? Além de Xangô. Então vamos seguir esse artista nacional. Para finalizar, não deixem de curtir, compartilhar, enviar, salvar, comentar e engajar mesmo, né? O engajamento de vocês é essencial para a continuidade deste projeto de socialização da minha biblioteca e pinacoteca. Existem muitas obras literárias e de quadros que eu ainda não tive oportunidade de me aprofundar aqui com vocês. Por exemplo, livros sobre histórias, sobre jogos de videogame. Eu amo jogos de videogame. Vão ter livros sobre isso no futuro. Alguns deles são colecionáveis, inclusive, mas principalmente os livros vão se ater a ilustrações
e quadros mesmo, né? Que são uma das minhas mídias favoritas. Não sei se vocês já perceberam um padrão aqui nos nossos vídeos. Eventualmente eu vou inverter e focar mais nos quadros e menos nos livros. E vai ser muito legal. Até lá, pessoal!